Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula de matemática. E hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo, dando sequência às operações com números naturais que nós iniciamos há algumas semanas. Então nós vamos à multiplicação, né? É a nossa próxima operação que vamos estudar hoje, ok? Multiplicação. De início eu trago para vocês o algarismo da multiplicação. Como eu já havia falado para vocês em outros vídeos, a ideia de algarismo dá a ideia de receita, né? É a receita de como a multiplicação ela é efetuada, certo? Bem, nós temos aqui a forma como nós operamos, né, a multiplicação. Nós temos o algarismo usual, que é o que vocês estão habituados, e tem o algarismo da decomposição ou por decomposição. Vamos dar atenção a essas duas formas de efetuar uma multiplicação. Então nós temos aqui dois números que estão sendo multiplicados. Nós temos aqui o número 34, né? E ele está sendo multiplicado vezes o número 3. Aqui nós distribuímos, eles estão distribuídos em ordens, né? Nós temos aqui as ordens das unidades, das dezenas e das centenas. Então das unidades simples, né? Então nós temos aqui o 4 é a unidade, o 3 é a dezena. Só lembrando, pessoal, que cada termo da multiplicação, esse primeiro aqui nós chamamos ele de fator. E também o segundo, tá? Fator. Isso aqui são chamados de fatores. Os fatores são o quê? São os números que estão sendo multiplicados em si. E o resultado da multiplicação recebe também um nome, que é o produto. Então, como é que nós efetuamos a multiplicação? Vamos naturalmente, né? Para ela, olha, 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12, não é isso, pessoal? Não é 12? Só que nós não colocamos o 12 completo. Você coloca a unidade, né? E leva o algarismo correspondente à dezena, tá? No caso é 1. Você coloca o 2 correspondente à unidade e leva o algarismo correspondente à dezena. Vamos efetuar essa multiplicação, depois nós somamos com esse algarismo que você levou, aquela unidade lá, né? Aquele algarismo lá. Então vamos lá, olha. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então nós temos aqui, como eu já havia mencionado, esses dois primeiros termos aqui são chamados de fatores. O resultado é o produto, certo? Olha outro exemplo, né? Então nós vamos. Eu vou efetuar ele da forma que nós geralmente fazemos. Ele colocar um zero aqui, né? Na verdade, aquela parte vazia, quando você faz a multiplicação, você não deixa, geralmente, quando são dois fatores, geralmente, e quando o fator ele tem mais do que unidade, passa da ordem das unidades. Pois é, eu vou mostrar para vocês, é melhor mostrar do que falar, né? Então nós temos 12 e o 14, né? Vou arrumar a continha aqui, 14, então vamos lá. 4 vezes 2, 8, e 4 vezes 1, 4, certo? Então para o próximo, nós deixamos esse espaço aqui vazio, né? Você não coloca nada embaixo dele, vamos começar aqui. Esse zero aqui, pessoal, corresponde a esse espaço vazio, né? A ausência de número, naturalmente é um zero, né? Então vamos lá, olha.
1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 1 dá 1. Então, esse número aqui, na verdade, não é 12, ele corresponde a 120, né? Isso é lógico, porque nós estamos multiplicando aqui uma dezena vezes 12, né? Aqui nesse caso, você está multiplicando 4 unidades, ou 4 unidades vezes 12, que lógico dá 48. Nesse caso, você não está multiplicando, não é 1 vezes 12, você está multiplicando uma dezena, no caso é 10 vezes 12, que é 120. Aqui corresponde ao zero, né? Embora a gente não coloque ele, tá bom? Aqui foi colocado, mas no cálculo usual nós não colocamos. Então vamos colocar uma barrinha e efetuar a soma. 8 mais 0, 4 mais 2 dá 6. E abaixo 1. Então é aí, né? Então esse é o processo usual. E qual é o processo por decomposição? Ele está aqui, gente, ó. Olha só. Olha só. Você percebe que basicamente é uma forma diferente de fazer o cálculo em si, né? Mas vamos lá. Ó. Temos 10 mais 12. Separou, né? Separou aqui, ó. O 10 do 12. Que aqui fez o inverso. Que não multiplicou, foi o 12 vezes o 14, né? Não foi o 14 vezes 12, embora a ordem não vai alterar o resultado em si, né? Mas olha só, então 10 mais 12, né? Aí multiplicou, ó. O 2 vezes 10 dá 20. E 2 vezes 4 dá 8. Aí somou isso aqui, ó. E agora multiplicou o 10 vezes 4 dá 40. E 10 vezes 10 dá 100. Aí olha, 20 mais 8, 28. Né? Ou pode multiplicar, somar nesse sentido, né? 40 mais 8 dá 48, 20 mais 100 dá 120. E 120 mais 48, 168. Esse método aqui não é prático, ele na verdade é apenas para demonstração, tá bom? Na prática a gente não faz assim. Ele é muito trabalhoso e não é eficiente, ok? Bom, vamos agora à ideia de multiplicação. Apresentada então o algarismo da multiplicação, vamos para a ideia de multiplicar. A ideia que está por trás, né, da multiplicação. Então tá aqui. Então nós temos aqui, gente, olha, a ideia de associar parcelas, né? Como? Por exemplo, se eu tenho o 2 vezes 5, ou é o 2 5 vezes, né? Seria 2, vamos adicionar as parcelas, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, certo? Então ficaria, olha, 2 vezes 2, perdão, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Ou teríamos assim também, olha, certo? Nós teríamos assim, 5 mais 5. Ou 2 5 vezes, ou 5 2 vezes, que também dá 10, né? Mas está associada a ideia de somar parcelas iguais. E todas as parcelas aqui são iguais, né? Olha só, nós temos aqui, ó. Qual é o valor do telefone ao lado que está sendo vendido na loja Barateria? Ó, vai ser 3 vezes de 26. Vai ser o 26 3 vezes, né? Você poderia fazer 26 vezes 3, como está aqui, né? 3 vezes 6 dá 18. Bota 8, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Mas como está embutida a ideia de adicionar parcelas iguais, então seria o 26 3 vezes, né? Nós poderíamos muito bem fazer assim, olha. 26 mais 26
mais 26. Ok? Certo? Olha só. 6 mais 6, 12 mais 6, 18, né? Como era 18, coloco 8, levo 1. 1 mais 2, 3, mais 4, 7. Perdão. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7. Você vê que nós temos o mesmo resultado, fizemos de duas formas diferentes, porque a ideia está embutida aí, né? A ideia de somar, adicionar parcelas iguais. Disposição retangular. Como assim? Olha, se você prestar atenção a essa figura que nós temos aqui, tá? Então nós temos um retângulo. Só mostrar para vocês o que é um retângulo. Retângulo é uma figura geométrica que tem esse formato aqui, ó, tá? Certo? Ou seja, nós temos, parece um quadrado, mas não é um quadrado, é como se fosse uma folha de papel, né? Certo? Aí veja só, você só vai contar quantas carteiras tem nesse sentido. 1, 2, 3, 4, 5, né? Nós temos 5 cadeiras nesse sentido aqui. E nós temos 8 cadeiras nesse sentido. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formando um retângulo, né? Vezes 8. Essa ideia, olha, é bem simples, ó. É só multiplicar 5 vezes 8 ou 8 vezes 5. A ordem dos fatores não alteram o resultado final, né, desse produto. 5 vezes 8 dá 40. Ok? Ó, você poderia visualizar isso muito bem, ó. Você pode ou somar assim ou assim. Mas vamos somar assim, ó. 5 mais 5, 10 mais 5, 15 mais 5, 20 mais 5, 25 mais 5, 30 mais 5, 35 mais 5, 40, né? Ou você somaria assim, ó. 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32, mais 8, 40. Em ambos os sentidos, percebam que o resultado é o mesmo, né? Nós podemos associar a ideia de retângulo. Se alguma vez você se deparar com a necessidade de fazer esse tipo de soma, é só você multiplicar a quantidade que está nesse sentido vezes a quantidade que está aposta nesse sentido. Ok? Vamos prosseguir. Também está associado a ideia, pessoal, a multiplicação está associada à ideia de combinação ou possibilidades. Olha, veja só. Você vai entender melhor. Numa lanchonete há 4 tipos de sucos. Temos laranja, abacaxi, melancia e uva. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos. Então você tem esses tamanhos aqui, ó. Médio, pequeno, médio e grande. Quantas são as possibilidades de escolha ao pedir um suco? Então seria, né? Se são 4 tipos de sucos, né? E podem ser oferecidos em 4 recipientes ou copos diferentes, só você multiplica. 4 vezes 3, 12. Poderia ser da seguinte forma, olha, vamos supor que uma moça, uma jovenzinha, ela tenha um vestido e 2 saias, tá? Perdão, uma blusa e 2 saias. De quantas formas diferentes ela pode se vestir, hein? E aí? De quantas formas diferentes essa jovem ela pode se vestir? Já pensou na ideia? Ó, com essa saia ela veste a blusa, pode vestir com essa saia e com essa saia. E se fossem 2 blusas e 2 saias? Seria 2 vezes 2, que é 4.
E se fosse 2 blusas e 3 saias, seria 2 vezes 3, que dá 6. A ideia de multiplicação também está associada a essa ideia de contar possibilidades ou fazer combinações, certo? Conforme ilustrado aqui, né? Bom, vamos prosseguir, tá? A ideia de multiplicação também, pessoal, está associada à ideia de proporcionalidade. Como? Olha só. Veja só. Aqui nós temos um rolo de fio. Esses são os arames usados normalmente em construção. Esse rolo ele tem 50 metros. Certo? Então, olha. Esse rolo ele tem 50 metros. Se fossem 3 rolos juntos, quantos metros seriam? Nós teríamos 1 vezes 3 a 3 rolos, né? E nós teríamos que multiplicar esses 50 metros por 3, que dá 150. Normal, ó. 150 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. E se fosse, pessoal, 15 rolos, seria 5 vezes... Se fosse 5 rolos, 5 vezes 1 seria 5. E 5 vezes 5 daria 25. No caso, daria 25 metros. Mas essa é a ideia, aliás, 150 metros, perdão. Então, essa é a ideia, tá? A ideia de proporcionalidade. Mais adiante, não só nessa série, mas as séries anteriores ou posteriores, vocês vão aprender um pouco mais. Exclusivamente nessa série, vocês vão aprender o que é proporcionalidade, tá bom? Mas desde já, não precisa se preocupar com essa ideia, não. Agora, para finalizar, vamos ao último slide dessa aula de hoje, que é a ideia de proporcionalidade. Certo? Que proporcionalidade? Nós já vimos na versão. Brincadeira. Propriedade da multiplicação. Só retomando a ideia de proporcionalidade, pessoal, vale lembrar que essa é uma das propriedades muito utilizada em cálculos matemáticos e vai servir de base para outros conhecimentos que vocês terão de aprender nesse ano e nos anos seguintes, tá bom? Então vamos lá. Propriedades da multiplicação. É a nossa temática que nós vamos considerar agora, tá certo? Muito bem, então quais são as propriedades da multiplicação? A gente vai considerar uma por vez, tá bom? A propriedade comutativa. O que é a ideia de comutatividade? É que se eu alternar, se eu trocar, né? Trocar os valores, né? Não vai alterar no resultado final, tá certo? Então tá aqui, ó. Se eu multiplicar 5 vezes 3 dá 15. E se eu multiplicar 3 vezes 5 dá 15, né? Tem até uma regrazinha que diz que a ordem dos fatores, a ordem dos fatores não alteram o produto. Quais são os fatores? Nós temos o fator 5 e o fator 3. A ordem que eles aparecem aqui não vai interferir no produto final. Eu posso multiplicar tanto 5 vezes 3 quanto 3 vezes 5, que no fim das contas o resultado vai ser o mesmo. Olha, eu posso multiplicar 10 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 vezes 10. Nesse caso, 10 veio primeiro. E nesse caso ele veio depois. Mas viu que o resultado final, ou seja, o produto dessa operação vai ser o mesmo? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos agora às propriedades do elemento neutro. O que é o elemento neutro? Na soma, o elemento neutro é um termo que não altera a soma. Nós aprendemos que na soma
O elemento neutro é o zero, né? E na multiplicação, qual é o número que você multiplica vezes qualquer outro número, ou multiplica vezes outro número, que não vai alterar o resultado? É isso, né? Eu acredito que vocês pensaram nisso, né? Que é o número 1. Veja, se eu multiplicar 1 vezes 5, dá 5. Se eu multiplicar 5 vezes 1, dá 5. 2 vezes 1, dá 2. 7 vezes 1, dá 7. E assim por diante. 12 vezes 1, 12, né? Então a ideia, gente, é que a ordem, nesse caso, vai alterar. Naturalmente, o 1, ele é o elemento neutro. E por ser elemento neutro, ele não interfere no resultado final dessa multiplicação ou da multiplicação. Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. A ideia de distributividade. Veja só, eu vou colocar aqui embaixo, acho que dá para vocês visualizarem. Deixa eu só afastar um pouco aqui para vocês visualizarem melhor, tá bom? Aqui, vou afastar aqui, tá? Conseguem ver, né? Isso, aqui tá bom. Aqui, pessoal, olha, se eu tenho um número 5 vezes 12 mais 25, eu posso muito bem resolver o que está aqui dentro do parênteses e depois somar com 5, ou naturalmente eu posso fazer assim, ó, distribuir o 5 a 5 vezes 12 e depois o 5 vezes 25. Alguns professores de matemática chamam de o método do chuveirinho, né? Que você vai para um para outro, né? 5 vezes 12, pessoal, vai dar 60, mais 5 vezes 25 vai dar 125. E se eu somar isso tudo aqui, vai dar 185. Então, gente, ó, esse método chama de distributividade. Quando você multiplica um número vezes um termo entre parênteses, você vai ter que multiplicar vezes cada um. Você multiplica vezes cada um deles, vai distribuir, né? É por isso que o termo aqui é chamado de distributiva. Ó, 6 vezes 18 menos 6 vezes 13. Então vai ser 6 vezes 18 menos 6 vezes 13. Ok? Então essa é a ideia da distributividade. E qual é o elemento nulo? Né? O elemento nulo da multiplicação. Ó, em toda multiplicação que tem o zero como um dos fatores, o produto é zero. Quer dizer, toda vez que você vai fazer uma multiplicação e no final ou em qualquer parte dessa multiplicação você vai ter o zero, esse zero é um dos produtos, aliás, é um dos fatores. Ele é um dos fatores dessa multiplicação. O produto, quer dizer, o resultado, o produto que é o resultado final da multiplicação vai dar zero. Se eu tenho 10 vezes 5 vezes 1000 vezes 1749 vezes zero. O que isso quer dizer? Como tem um número zero como fator, isso aqui só vai dar zero. Não importa se você vai multiplicar tudo isso aqui. No final, quando você multiplicar por zero, vai dar zero. Então atentem para isso, que às vezes são pegadinhas de cálculo. E às vezes você vai querer multiplicar tudo isso aqui, sabendo que no final, independentemente do que você vai fazer, vai dar zero por causa desse fator aqui. Ok? Entendida a ideia? Então, não esqueçam, tá? Em toda multiplicação que tem zero como um dos fatores, o produto é zero. Ficou dúvida não com respeito a esse assunto não, né? Muito bem, vamos agora à propriedade associativa. O que é associar, né? Nesse caso da associatividade, se eu tenho o número 6 vezes 15 vezes 20, eu poderia muito bem associar de forma diferente. Eu poderia fazer 6 vezes 15 vezes 20. Quer dizer, quando eu faço essa associação, eu não interfiro
no resultado final. Isso aqui é igual a isso aqui, quer dizer, são iguais, tá? Não vai interferir no resultado final do cálculo. Justamente por causa dessa propriedade, a associatividade, tá bom? Então, gente, olha, vamos só fazer um breve resumo do que nós consideramos até aqui. Eu vou retomar ao nosso slide inicial da aula de hoje, certo? Para nós revisarmos o que nós consideramos até aqui nessa aula, tá bom? Então vamos lá. A primeira ideia que nós vamos considerar é a ideia associada aqui à multiplicação, né? Deixa eu só organizar aqui e depois passarmos para tá aqui para o nosso resumo, tá bom? Estou organizando aqui. Sim, ó. Tá aqui, pessoal. Então, olha, é uma multiplicação, né? Nós estudamos na aula de hoje o algarismo da multiplicação, ou seja, que é a forma tradicional que nós comumente efetuamos esses cálculos, né, envolvendo multiplicação, e o método da decomposição. Só lembrando que o método que é mais prático, mais eficiente é o método usual, né? Nós percebemos a ideia aqui, ideias estão associadas à multiplicação, está associada à ideia de adicionar parcelas iguais, né? Como nós vimos aqui nos exemplos citados. Tá relacionada à ideia de disposição retangular, né? Nesse caso, você pode multiplicar a coluna vezes a linha para você encontrar essas quantidades aqui. Está associado também à ideia de possibilidades, contar possibilidades e combinações, que é o que nós consideramos aqui, né? No caso dos sucos e no caso também das saias, né? Saias e blusas, ok? Nós estudamos aqui as propriedades. Faltou um slide, tá, gente? Desculpem aqui, saltei, né? Que é esse aqui, né? Está associado também à ideia de proporcionalidade, né? Você vê que esse lado, né, está multiplicado pelo mesmo número, né, que vai resultar num só cálculo. Não vou aprofundar muito a ideia, porque a gente vai ver ainda esse ano, tá bom? E nós temos, por último, a propriedade de multiplicação, da multiplicação, né? Que são as propriedades que nós consideramos as propriedades a comutativa, a propriedade elemento neutro. A comutativa é que a ordem dos fatores não altera um produto. O elemento neutro é a ideia de que nós temos um número que, se nós multiplicarmos qualquer outro número, não vai alterar o resultado. Nesse caso, nós aprendemos que o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Também, ainda nessa aula, nós estudamos a respeito das propriedades, né, da distributiva, e da ideia de que, se eu multiplico um número vezes um número, uma soma, né, por exemplo, nesse caso eu posso distribuir a multiplicação vezes cada um dos termos somados, né? No final, o resultado será o mesmo. Lembrando que é bom fixar bem na mente essas propriedades, porque nós vamos usar em alguns contextos, né, bem prático. Quando nós começarmos a estudar principalmente a questão de propriedades, né, as expressões numéricas e também outras operações, nós vamos precisar muito da ideia da distributividade da multiplicação. E aqui nós temos também, né, a propriedade elemento nulo, ou seja, se eu multiplicar um número vezes qualquer outro número, então o resultado final é sempre zero. Então, não é muito prático efetuar todos os termos anteriores. Se você perceber que eu tenho um zero como fator, né, é lembrar que o resultado final naturalmente vai ser o número zero. Muito bem, pessoal, então nós chegamos assim ao final desta aula. O vídeo ele ficou um pouco grande, mas fez-se necessário, né, que fosse esse o tamanho dele.
vai ficar em torno de uma meia hora. E nós vamos dar mais aprofundamento no conteúdo durante a nossa aula, tá? Os nossos diálogos também, que vai acontecer durante a aula. Até mais e obrigado pela atenção. Tenham uma boa aprendizagem vocês, então.